Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Eu sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou falar sobre como o sucesso pode ser assustador, principalmente quando você não está acostumado com ele. Pois é, meu povo, eu ando meio sumida do canal, só que diferente das outras vezes que eu sumi, não foi necessariamente por causa de faculdade, nem porque eu me acidentei ou porque adoeci. Foi exatamente o contrário. Foi porque eu fiquei tão bem, mas tão bem que eu não estava sabendo lidar com isso. Eu fiquei apavorada, minha gente, sério mesmo. O que foi que aconteceu? Quem acompanhou meus últimos Medvlogs viu que eu tinha falado, que eu tinha descoberto que eu tinha endometriose. E isso foi uma coisa bem decepcionante para mim, porque foram 15 anos sofrendo com uma menstruação extremamente dolorosa e foram 15 anos que ninguém me dava ouvido, sempre me tratavam como uma fresca que reclamava que menstruava. Então, depois que eu fiz todo o tratamento, todo o acompanhamento, mudei minha alimentação, mudei estilo de vida, interrompi a menstruação com o anticoncepcional certo, eu passei a viver sem dor. E isso foi uma coisa fantástica, tão fantástica que eu fiquei achando estranho e percebi assim que eu era acostumada a conviver com muita dor crônica. Tinha dores nas costas que eu sentia, que eu já tinha feito o raio-x da coluna e tudo mais. E era tudo por conta da endometriose. Eu vou fazer um vídeo só sobre endometriose, que foi uma coisa que me impactou muito, tanto fisicamente como psicologicamente. Porque era dor assim, gente, que eu não consigo nem descrever. Mas que basicamente eu não conseguia me mexer e às vezes eu acordava chorando já à noite. De tão intensa que... Enfim, voltando aqui que a meliante me interrompeu. Mas, depois que eu parei de conviver com essas dores, minha vida melhorou tanto. Eu comecei a dormir melhor. Eu me tornei mais bem-humorada. E olhe que eu já era bem-humorada. Então, eu me tornei muito mais, eu me tornei grata, assim, foi um negócio que eu abracei a minha professora que estava me acompanhando. Eu abracei ela e agradeci muito por ter me mostrado que eu não era nenhuma louca, que eu não era exagerada e principalmente ter me mostrado como era a vida normal, que eu até então eu pensava que precisava sofrer, né, para menstruar, mas não precisa, na verdade. E sabe outra coisa que aconteceu? Eu, no auge dos meus 28 anos, depois de mais uma queda, depois de parar no trauma, fazer tomografia, porque eu bati a cabeça, precisar usar colar cervical e ser mais um acidente a acrescentar numa lista quilométrica de acidentes que eu tenho desde criança, fui diagnosticada com TDAH do tipo combinado. Eu sou hiperativa e desatenta. Eu acredito que meu diagnóstico ele tenha demorado bastante, por quê? Porque o meu hiperfoco ele é bem voltado para os estudos. E eu gosto bastante de conversar, eu me interesso por aprender coisas novas. Só que qual é o problema? O resto da minha vida estava um caos. Eu corria perigo de vida constantemente, porque eu era aquela pessoa que sofria uns 2, 3 acidentes preocupantes, pelo menos, assim, todo ano, sabe? Então, ano passado eu quase arranquei a cabeça do dedo com uma faca, que nem vocês sabem. Eu me cortei, me queimei inúmeras vezes, fora os quase atropelamentos, que eu às vezes me esquecia de olhar para a rua e ia atravessando e os carros. Enfim, eu sempre achei que isso era da minha personalidade e me cobrava muito. E isso gerava muita ansiedade, porque você imagina só, você tem que estar sempre alerta, porque num momentinho de distração, pronto, foi uma unha que tu perde, um hematoma, uma queimadura, um negócio que você quebra, sabe assim, era uma coisa bem estressante. Eu não conseguia manter uma rotina, não conseguia me organizar, muita coisa minha era feita de última hora. Então, até a minha característica do canal mesmo, de fazer muita coisa, postar muito, depois sumir e ficar ali eternamente cansada e depois precisar de um estímulo muito grande para conseguir voltar. E eu sempre fui assim desde criança, que o povo dizia muito, fogo de palha. Ah, essa menina pega a Globo e o SBT, porque além de ser desastrada, né, que eu achei que era minha personalidade, mas não é, tagarela, de falar o que não devia, já me encrenquei muito por isso, por falar, tipo, no impulso, que era uma coisa minha. Era não, eu sou muito impulsiva também.
E cheguei a perguntar ao professor se eu não era bipolar por causa disso, porque eu fiquei com medo. Mas não era, ainda bem. Porque a minha impulsividade não tem nada a ver com bipolaridade. Mas voltando ao assunto. Eu comecei a tratar o TDAH. E eu fiquei chocada, minha gente. Chocada. Eu comecei a tratar esse TDAH em março, mais ou menos. E desde março que eu não sofro nenhum acidente, que eu não arrumo hematoma, que eu não sei de onde veio, que eu parei de perder minhas coisas, meus calçados que são tudo acabados na frente, eu parei de tropeçar em tudo. Eu fiquei assim, chocada num nível que eu fiquei desconfiada, sem brincadeira nenhuma. Eu fiquei, não, mas tem coisa errada aqui, porque eu dormia e acordava, tudo dando certo. Consegui estudar para a faculdade, assim, sem ficar esse emaranhado, sem precisar estudar de madrugada, que era o único horário que eu conseguia estudar por causa do silêncio, por ter menos estímulo. Então, eu sempre fui muito madrugadora. Minha mãe até me dizia que me chamava de zumbi da meia-noite, quando eu morava com ela. Mas, enfim, isso não veio ao caso. Comecei a tirar um monte de ideias na faculdade, a passar, assim, tranquila nas coisas, sabe? E eu fiquei desconfiada. Como assim? Eu sempre fui de tirar notas boas, mas eu sofria muito para tirar essas notas. Se não fosse um assunto que me interessava muito, eu sofria bastante, porque eu só conseguia estudar de última hora. Eu enrolava o máximo que eu podia. Eu não sei explicar, mas era como se tivesse um bloqueio assim, mental, uma falta de força vital, que você só pegava no tranco de última hora. E isso era com tudo, não era só assim na faculdade, nem na escola, nem para fazer trabalho, era tudo. As coisas em casa também, olhem. Aí, do nada não. Comecei a fazer o acompanhamento, tomar Ritalina, minha vida deslanchou. Minha gente do céu, deslanchou. Eu resolvi um monte de dependência, coisa que já fazia mais de ano que eu tava enrolando. E eu resolvi, assim, ó. Eu fiquei tão chocada, mas tão chocada, que eu entrei numa completa crise existencial, porque tudo que eu achava assim, muita coisa que eu achava da minha personalidade, na verdade, como ser desastrada e não parar quieta, era TDAH. E na minha família tem outros casos de TDAH, inclusive minha mãe é TDAH, igual eu, e a gente é do mesmo jeito, pega a Globo e o SBT ao mesmo tempo, a gente perde as coisas, tanto que a gente tava até falando assim das coisas que já fez, de, por exemplo, perder uma coisa e só descobrir que perdeu depois que acha, ou então lembrar que perdeu muito tempo depois, não fazer a mínima ideia do que aconteceu. Mãe falando que passou 1 ano para achar uma chave dentro de casa. Ela disse, mulher, faz 3 anos que eu procuro aqui dentro de casa, que eu tenho quase certeza que foi, que eu perdi dentro de casa, mas eu não tenho 100% de certeza. E assim, tem muitas situações, muitas situações mesmo. Eu já perdi 2 jalecos na faculdade. Quando eu vendia docinho, eu perdi metade das minhas vasilhas. Eu já perdi o celular e demorei 1 semana para perceber que perdi meu celular, entendeu? E detalhe que quem achou estava doido para devolver, mas ninguém procurava de volta. Mas é uma história para outro vídeo. Enfim, e eu me cobrava muito. Por quê? Porque eu não conseguia manter uma rotina, eu não conseguia me organizar, eu sempre me prometia, vai ser diferente dessa vez, e não era. Então, isso gerava muita frustração, baixa autoestima acadêmica, porque eu sentia que todo mundo era mais capaz do que eu. Eu me sentia uma completa fraude, porque eu fazia as coisas bem feitas, que eu sou bem perfeccionista, bem exigente comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer com antecedência, com calma, assim, sabe? Fazia bem de última hora, mas com um custo mental bem alto. Então, ao longo da vida, fui desenvolvendo ansiedade, depressão, baixa autoestima. Até hoje, eu acho que todo vídeo que eu postei nesse canal, eu acho um monte de defeito. E sou impressionada com o tanto de gente que apareceu aqui até agora para me assistir, porque eu fiquei pensando, gente... Eita, Pandora tá virada aqui dentro do quarto. Então, meus amigos, eu vou fazer o quê? 29 anos esse mês. São quase 29 anos no caos, sabe?
no completo caos, que não adiantava o tanto que eu apanhasse, o tanto que eu ficasse de castigo, o tanto que eu fosse punida, eu não conseguia fazer as minhas obrigações no prazo que me era pedido dentro de casa, que era, por exemplo, fazer o almoço, arrumar a casa e deixar tudo pronto até tal horário. Eu não conseguia, não adiantava. Podia me punir o tanto que fosse, eu não conseguia. Era uma coisa assim, parecia que era má vontade minha, mas todo dia eu dizia, hoje eu consigo. Não conseguia. Então, foi chocante para mim tomar um medicamento que do nada, aquela bagaceira, aquele negócio que eu me cobrava, que eu me sentia uma incapaz, uma preguiçosa, uma sem futuro, uma não sei mais lá o quê. Aí não, eu descubro que era bem o contrário, eu me esforçava igual uma condenada para fazer o que as pessoas faziam sem esforço, entendeu? Uma coisa assim que é bem característica minha é só conseguir fazer as coisas quando tá muito atarefada, porque aí eu meio que procrastino uma coisa fazendo outra que eu também tenho que entregar. Então, eu acho que essa minha doidice mesmo de ter de fazer farmácia e estudar pro Enem ao mesmo tempo, eu só consegui estudar pro Enem porque eu fazia farmácia, porque os períodos que eu mais estudava era quando tinha uma prova batendo na porta de farmácia, porque eu queria fazer tudo menos estudar para essa prova. Porque eu não sei. Aí você me desculpe porque eu ainda estou entendendo como é que esse bendito desse cérebro funciona. Mas uma coisa é certa, o lobo frontal, ele tem ali uns parafusos faltando, sabe? Aí você tem uma certa dificuldade para controlar impulso, controlar algumas emoções, então eu me irritava às vezes com as coisas. Eu já discuti algumas vezes na sala de aula por umas coisas que eu podia ter, sabe, discutir. Por exemplo, uma vez que o professor disse que... Eu não sei se eu conto isso, mas enfim. Um certo professor que disse que as mulheres, elas sofrem violência porque querem. Elas não são diferentes dos homens. Sofrem violência porque quer, porque não sabe se impor e não sei mais lá o quê. E que ninguém é especial para ter uma lei diferente. Aí eu disse, então bora trocar, querido. Você vira mulher agora e eu viro você com todos os seus privilégios e sua conta bancária. Ai, eu poderia ter me segurado? Poderia. Eu acho meio gente de doida. Assim, não pacientes, porque os pacientes eu acho eles muito legais. Mas, por exemplo, aconteceu de dizer, professor fulano gosta de fazer isso na prova. Aí eu, oxi, ele é doida. Aí depois eu pensei, meu Deus... Enfim, são muitas coisas que pararam de acontecer completamente e tudo começou a dar absolutamente tão certo, mas tão certo que eu fiquei... Deu um pânico, minha gente. Eu ia esperando João Kleber aparecer assim de algum canto para dizer que era mentira, mas até agora ele não apareceu, não. Ai, meu Deus do céu. Então, basicamente foi isso. Eu não sumi porque eu fui parar no hospital por mais um acidente, mais alguma coisa. Foi porque tudo deu certo e continua dando. Eu estou conseguindo prestar atenção, eu não saio mais 3 vezes da aula para ir no banheiro e depois estudo em casa de madrugada, porque eu prefiro. Eu estou conseguindo entender instruções. Porque, por exemplo, se você falasse um monte de instrução de uma vez, uma atrás da outra, na metade do caminho eu já estava longe. Eu começo minhas tarefas e eu termino. Uma coisa inédita. Por quê? Porque eu ia fazer um almoço, eu demorava 1 ou 2 horas fazendo almoço. Porque eu começava a fazer o almoço. Aí lembrava que eu tinha que ver um papel, não sei mais lá o quê. Aí nesse papel eu via outra coisa que me lembrava outra coisa. E quando eu pensava que não, eu estava plantando milho e pipoca para fazer graminha para minhas gatas. E as panelas lá no fogo. E isso já aconteceu de verdade. Então, eram umas coisas que você olhava assim e dizia, amada? E eu não entendia porque eu era assim. Eu, às vezes, não percebia que eu era assim. O que me trazia para a realidade... menina... O que me trazia para a realidade era, tipo assim, outras pessoas reclamando comigo que eu deveria, sei lá, ficar no mesmo planeta que todo mundo.
Isso, inclusive, me gerou muito bullying na escola, então eu sofri muita perseguição na escola, porque, por exemplo, o professor falava um negócio na aula. Eu lembro claramente de um exemplo, assim, de uma aula, que o professor falou sobre o inventor da guilhotina, que disse que ele foi guilhotinado, acabou sendo guilhotinado, ou seja, foi vítima da sua própria invenção. Aí eu comecei a pensar, isso é a cara do meu irmão, ele que gosta muito de fazer essas coisas. E fica dizendo isso e aquilo pra eu ficar de castigo, pra eu apanhar, e ele acaba levando também. Aí falei alto, professor, você devia falar isso pro meu irmão, porque ele é quem apronta as coisas e acaba voltando pra ele. Aí todo mundo, tipo... Ai. Enfim, era muito bullying, porque era uma menina avoada. Um dos meus apelidos era Anta Nordestina, inclusive, ou era Anta, Zumbi, abestalhada, que vivia em outro planeta, avoada, tagarela, que essa menina não cala a boca, não para quieta. E, sinceramente, eu tive muita sorte em ter a mãe que eu tenho, viu? Porque ela disse que eu dava muito trabalho, ela me ensinou a ler foi cedo, a ser curiosa, a ir aprender, porque aí eu pelo menos parava quieta. Aí, resultado, eu acabei crescendo muito com isso, de querer aprender, de querer saber, de querer ouvir. Por isso que demorou tanto a ser detectado, porque apesar das minhas notas serem boas, era muito sofrido, muito mesmo. Manter uma rotina, de estar dentro da sala de aula, de não chegar no fim da semana sem ter sofrido nenhum acidente, sem ter perdido nada, sem ter quebrado nada, e a casa de cabeça pro ar. Por quê? Porque eu arrumava e no mesmo dia eu bagunçava procurando as coisas que eu não sabia mais cadê, e isso parou de acontecer. Aí eu tô... Aliás, eu fiquei... Querida... O que foi isso, amada? Eu, sinceramente, gente, olha, parece até que eu tô sendo um pouco repetitiva, porque eu tô. Mas é porque é novidade para mim. Isso nunca aconteceu nessa indústria vital, em todos esses anos de funcionamento. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Então, é uma coisa que eu ainda estou me acostumando. Eu tô começando a... me sentir capaz, sabe, de fazer as coisas. Eu tô começando a ter mais autoestima. Tô me sentindo, na verdade, assim, acho que igual a doutora Ana Beatriz se sentiu. Porque ela também tem TDAH e o hiperfoco dela também é voltado para os estudos e para o trabalho. A Ana Beatriz, aquela psiquiatra bem famosa do livro dos psicopatas, dos Mentes Perigosas. Ela descobriu o TDAH na faculdade de medicina também, depois de ter visto a data errada de uma palestra e ter chegado no horário errado. Ela foi direcionada para uma palestra e acabou ouvindo sobre TDAH, que era novidade na época, enfim, bem legal a história dela. E assim, depois que ela começou a tomar a medicação, ela disse que sentiu algo bem semelhante ao que eu estou sentindo agora. Ela não falou comigo, eu vi na palestra dela e me identifiquei. Que é o quê? Pensar, gente, como tá muito mais tranquilo, assim, mais fácil, mais palpável conseguir fazer as coisas, ter controle daquilo que você faz, sabe? Então é aquele, né? Eu tô meio desconfiada ainda, mas eu tô gostando, viu, queridos? É tão bom ter uma vida normal. Muita gente tirava onda comigo, inclusive, porque eu vivia me acidentando, adoecendo, lógico, né? Uma doença crônica não tratada e um cérebro que prestava atenção em tudo e em nada ao mesmo tempo. Olha que combinação ótima para a sua saúde física e mental. Imagina só. Então, muita gente tirava onda comigo, dizia que eu falei qualquer plano de saúde, que eu vivia cheia de problema, que tudo eu estava metida em alguma confusão, assim do tipo, ai meu Deus, perdi minha carteira, ai, perdi meu celular, perdi minha chave, meu Deus do céu, eu tô trancada lá de fora de casa. Isso acontecia muito comigo. E as pessoas achavam engraçado. Olha como é engraçado essa menina viver se lascando. Que engraçado! Inclusive, chegaram até a tirar onda com a minha cara em uma página pública do CCM, dizendo que, assim, não citaram meu nome, mas tanta gente me mandou esse print que, sinceramente, dizendo que uma diva da 109 tinha todos os problemas do mundo e que ninguém no mundo tinha um problema maior que o dela. Força, guerreira! Aí, isso foi bem na época que tipo, tudo tava se resolvendo. Aí eu fiquei, mas menino, já pensasse
O tanto de profissional desse naipe que eu não encontrei ao longo da minha vida, que desdenhou da minha endometriose e de todos os problemas secundários, todos os problemas que vieram agregados a essa inflamação crônica que afetava minha vida assim, de domingo a domingo, 24/7, junto com um monte de acidente, um monte de sentimento de ansiedade, de autodepreciação. Olha que legal. E olha só, esse tipo de profissional contribuiu para eu ter passado tanto tempo negligenciada por uma coisa que era bem até simples de resolver, no geral, sabe? Sinceramente, eu nem fiquei afetada por essa declaração, mas eu fiquei preocupada com os futuros pacientes dessa pessoa, porque isso foi um estudante do CCM que mandou. Então, uma pessoa que vai atender problemas todos os dias, acha engraçado rir dos problemas dos outros, preocupante. Futuro colega negligente. Eu espero que melhore. Inclusive, no próximo Medivlog que vai sair, eu falo sobre isso, porque foi bem na época que aconteceu. Mas, enfim. Era esse o vídeo, minha gente. Eu tô voltando, eu já me acostumei, não 100%, mas me acostumei bastante com essa nova vida de não adoecer mais e nem me preocupar de não morrer acidentalmente em alguma coisa aleatória, tipo esquecer o gás ligado em casa ou então tocar fogo em casa, ou levar um choque, ou ser atropelada, enfim. Ou ter um traumatismo craniano do nada dentro de casa, igual aconteceu. Mas graças a Deus foi só um susto, minha tomografia deu normal e depois do colar cervical meu pescoço voltou ao normal. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem e se atentem ao próximo vídeo, que é justamente sobre como eu descobri a minha endometriose e como você pode se alertar para alguns sinais do seu corpo.